Olá, bem-vindo a mais um programa, mais um episódio do programa Menopausa no Divã. E hoje a gente vai ter aqui nesse encontro o Alexandre de Assis, né, de Paula de Assis, que é educador e planejador financeiro e dono da Lumen, né, Educação Financeira. Então é um prazer ter você aqui. A gente espera que esse bate-papo possa trazer uma iluminação no caminho, que essa é a slogan, né, o slogan da Lumen, para o nosso público, para a nossa audiência. Então, bem-vindo, Alexandre. Tá, muito obrigado, Rosânia. Eu acho importante esse seu trabalho, tocando numa fase importante da vida das mulheres, e vamos tentar contribuir para aliviar uma parte da situação das finanças pessoais, né, que acompanha todo mundo ao longo de toda a vida. E Uhum. nessa fase, talvez ser menos um problema, menos uma questão. Alexandre, assim, a ideia um pouco desse bate-papo e de convidar você para isso é que quando a gente chega, né, e eu trabalho muito com as mulheres nessa faixa etária, nesse período climatério, é que muitas vezes as mulheres já estão no auge da sua carreira, da sua Uhum, capacidade produtiva. Algumas enfrentam transições de carreira, porque no meio corporativo às vezes isso é mais complicado. uhum, Algumas começam a fazer novos empreendimentos. Enfim, é um momento de muitas transformações. uhum, E aí, como é que o seu trabalho poderia ajudar, né, iluminar esse aham. período? Olha, eu gosto de dizer que o meu trabalho ele está inserido num contexto mais amplo, que é o contexto da saúde integral. Então, nesse momento, as mulheres vão estar tratando da saúde física, emocional e tem também o componente da saúde financeira. Então, o meu trabalho é fazer com que ajudar as pessoas, nesse caso as mulheres, a ter uma saúde financeira boa para atravessar esse período. Uhum, Então, a gente trabalha em vários aspectos de modo a ter hábitos saudáveis e aproveitar essa janela de oportunidade, como você comentou. As mulheres muitas vezes estão no auge e se preparar tanto para o dia a dia quanto presente, né, feliz, quanto para um futuro saudável do ponto de vista financeiro. Porque, como a gente estava comentando, tem muitas aflições já nesse período, então sim. que essa seja uma com menos trabalho, com menos problemas. Uhum. Assim, como é que na prática, no dia a dia ali com você como educador e planejador financeiro, como é que é esse trabalho mesmo, né? Quando alguém procura e Uhum. tenta se organizar, porque a gente vê, por exemplo, do ponto de vista da medicina, vamos Aham. pensar assim, né? Esse período de queda de produção hormonal, você abre também uma janela de oportunidades para tratar a médio e longo prazo, não só o ponto do presente, assim, Uhum. mas para aquelas que podem fazer reposição hormonal ou fazer algumas suplementações. Isso garante uma saúde óssea, cerebral, várias, né? E do ponto de vista das finanças, como é que é Então, esse o trabalho? primeiro passo que você comentou, como que quando a pessoa me procura, a primeira coisa é fazer até uma coisa paralela à medicina mesmo, um check-up financeiro pessoal. Nesse check-up é uma conversa estruturada, onde eu pergunto algumas coisas, e no final a gente tira como se fosse um raio-x de vários aspectos que compõem as finanças pessoais. E a gente já consegue identificar os pontos fortes, os pontos que precisam de melhoria, qual seria o foco de um trabalho, né? Fazendo um Um diagnóstico. diagnóstico, exato. Aham. E o primeiro passo, depois de fazer esse diagnóstico, é ver qual o nível de consciência financeira que a pessoa tem. Porque muitas vezes muitas pessoas não sabem nem qual a renda. Isso é muito comum. É comum. A pessoa se Muito envolve comum. tanto com o trabalho, correr atrás dos objetivos e da família, do dia a dia, e a renda, que parece uma coisa óbvia, quanto eu tenho disponível para gastar. As pessoas não sabem. Que dirá aonde vai parar o dinheiro? E isso é muito comum mesmo, né, das Então, pessoas as não se pessoas muitas vezes organizarem chegam assim. com essa aflição do tipo, eu não sei para onde vai parar meu dinheiro, eu sei que eu não estou satisfeito com as coisas como estão, né? Então, o primeiro ponto a ser tratado, a ser avaliado e desenvolvido com as pessoas é essa questão da consciência financeira, saber exatamente qual é a sua renda, saber para onde vai, saber se a pessoa está conseguindo guardar algum dinheiro
para realizar sonhos, porque todo mundo tem sonhos e projetos que precisam de recursos. Então, o primeiro passo é nessa direção. Uhum. Assim, você consegue, ao longo do seu trabalho, que já vem um tempo que você tem trabalhado, né, como educador Uhum, financeiro, tradicionalmente, historicamente, Alexandre, os homens sempre tiveram, ainda mais no Brasil, assim, essa responsabilidade, quase que eram criados para uhum, isso, né? O mundo mudou, uhum, né? E hoje a gente tem as mulheres já há bastante tempo, isso é muito uhum, bom no mercado de trabalho. uhum, Algumas até como a gente chama rimo de família, uhum. mãe solo. Você consegue notar um aumento da procura, assim, desse público, né? De mais mulheres buscando o seu Olha, trabalho? na minha experiência, sim. É. Eu vejo que tem mais mulheres que me procuram. Eu acho que as mulheres têm um pouco mais de abertura para essa coisa de buscar ajuda mesmo, né? Os homens têm aquela coisa Ah, de, não, eu sou muito responsável, eu preciso ser o provedor, eu preciso ser o líder, e é difícil eles se abrirem para buscar ajuda nesse assunto, né? Talvez uhum. seja um ponto de caia para eles como uma fraqueza, digamos assim, Que é buscar interessante. alguma ajuda. Já as mulheres têm uma abertura maior, né? Fazendo um comparativo já conhecido, é que nem aquela história do caminho, né? O homem nunca quer pedir informação sobre o caminho. E a mulher está sempre aberta a pedir informação para o caminho. Aham. E então, talvez venha um pouco disso, mas realmente eu tenho clientes mulheres que são provedoras principais, que são independentes, que são empresárias, e eu vejo assim uma pequena tendência delas serem mais abertas a receber esse tipo de conhecimento e de ajuda. Sim. Você estava detalhando um pouco como é que é o processo, né? Que Uhum, passa assim uma primeira consulta, né? sim. Alguns exames, Uhum. alguns raios-x, depois um diagnóstico e imagino que depois um plano de ação, que imagino deve ser bastante individualizado, Exato. né? Primeiro, é reforçar esse ponto que é totalmente individualizado. É uma coisa, como uma consulta, um médico, uma psicóloga, é totalmente individualizado, e cada um tem sua história, cada um tem seus valores, cada um tem seu caminho. Uhum. O processo de planejamento financeiro pessoal tem a técnica, tem várias etapas. Você Né? podia contar um pouco aqui Digamos pra assim, sim, gente. vou. De modo geral, são 6 ou 7 etapas, assuntos que a gente trata, né? Sendo que o primeiro é esse que eu comentei da consciência financeira. Um segundo que eu sempre coloco logo em primeiro plano, assim, é a história da pessoa ter reservas, principalmente porque a gente chama de reserva de emergência. Porque, assim, é difícil enfatizar o suficiente quanto isso é importante. Porque as pessoas que às vezes chegam com questões de que estão endividadas, cartão de crédito, essas coisas poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse essa reserva de emergência, que é um dinheiro separado. Ele não Isso, eu é o ia pedir dinheiro você da. para contar um pouco para nossa audiência o que que é essa reserva de emergência, É, né? sim, eu chamo até de colete salva-vidas. Porque você Boa. imagina um momento que você precisa usar um colete salva-vidas. É um É. momento de estresse, de emergência. Então é um dinheiro separado, que ele não é o dinheiro da viagem de fim de ano, não é das férias, não é para trocar o celular. Ele é para cuidar dos imprevistos. Porque, assim, imprevistos, eles só são imprevistos, mas eles vão acontecer. Eu adoro essa definição que você traz assim. A gente nunca sabe o que e quando, mas certamente eles vão E nem acontecer. quanto. E nem quanto. Existem Tem isso imprevistos também, né? pequenos e existem imprevistos grandes. Aham. Então, pode ser o computador que quebrou, um eletrodoméstico que quebrou, o carro, até um problema de saúde, né? E às vezes até é uma situação de desemprego. De desemprego, sim, que Uhum. às vezes não é esperado e a pessoa precisa se manter ou manter a família por um tempo, a reserva de emergência serve para isso também. Falando de coisas um pouco maiores, tenho clientes que tiveram uma contusão grave dançando. Isso desencadeou um custos extras de fisioterapia, de médico e tudo mais. Eu conheço um outro casal que teve um caso que a, a esposa, eles trocaram de plano de saúde
e tinha um período de carência para algumas coisas. Durante o período de carência, a esposa teve um ataque cardíaco. Não é, E aí eles não tinham não é dinheiro para moleza, pagar uma né? parte do tratamento do médico. Então, ah, gerou-se aí uma questão, uma situação. Sim. E como você falou, hoje em dia as questões de mercado de trabalho, né, estão muito imprevisíveis. Então, Uhum. todo mundo está exposto à possibilidade de ter que passar um período vivendo da reserva de emergência. E até porque a gente tem no país um nível assim de informalidade que às vezes é um pouco confundida com autônomos, que não é bem assim, Uhum, e que trabalham por conta própria, né? uhum. Mas fica um pouco na informalidade e que às vezes não tem, Alexandre, essa consciência de que aquilo que você recebe ali no seu mês, aquilo não significa que você tem que não é, nem tem que gastar, né? Que você pode gastar aquilo tudo. Precisa ter essa coisa dos coletes salva-vidas, que a reserva Sim. de emergência me parece que é apenas uma, talvez a principal, mas uma dessas reservas, esses pontos Uhum, importantes, né, de proteção, que eu acho uhum. que tem aí um aspecto de como é que eu posso me proteger, né, nesses casos de Esse é um imprevistos. outro ponto que a gente trata, um ponto grande que se chama proteções para os riscos da vida. Que Aham, são riscos que estão presentes, mas a gente não pensa muito neles porque só quando acontecer. Então você tem riscos para a pessoa em vida, que a gente chama, e você tem riscos para a família. Então, sim. assim, você está exposto a um acidente que não tem hora marcada. As consequências desse acidente pode ser um afastamento temporário do trabalho para quem é autônomo, a renda cessa, Uhum, provavelmente, ou uma doença grave. Então, a gente orienta a ter ou contratar alguns produtos de proteção. Nesse caso, alguns seguros, né? Então, para a pessoa em vida, que a gente chama, nesses acidentes, doenças graves e tudo mais, e até proteção para a família. Porque, assim, todo mundo corre o risco de uma hora, inesperadamente, virar uma estrela. Eu brinco com essa sim, história para não ficar sim. tão pesado, mas assim, é um risco presente. E se a pessoa se preocupa, ou tem uma família, por exemplo, tem filhos em idade escolar, ou é provedora principal, Uhum, coisas assim, isso. e se preocupa com isso, ela deveria ter uma proteção para que, caso ela falte, garanta o básico da família. Né? Principalmente no caso dos filhos em idade escolar, quanto vai custar até os filhos se formarem e serem independentes. Eu gosto muito quando você traz esses pontos, porque às vezes a gente fica pensando que isso é um assunto acessível e dirigido só a quem está num certo segmento socioeconômico, Uhum, né? E se a gente consegue alcançar uma audiência maior, a gente vê que isso é possível, mesmo quando você tem um salário menor e tal. E eu fico observando uma coisa que é muito frequente, Alexandre, nessa faixa etária dos 45, 55, 58. Eu digo que a grande fase do climatério é a que antecede a terceira idade, uhum, né? Que você fica meio numa posição sanduíche em relação à cadeia geracional. uhum. Para aqueles que têm filhos, às vezes os filhos ainda estão dependentes de você, eles não conseguiram ainda ter uma autonomia, né, profissional, financeira, assim. E muitas vezes os nossos pais, né, os pais de quem está nesse segmento, nessa faixa etária, nem se davam conta de que iam viver tanto, Uhum, tanto, o que é uma grande conquista, mas que talvez não tiveram essa oportunidade de ir se preparando. uhum, Então, quem está nessa idade muitas vezes precisa cuidar dos filhos que ainda estão se encaminhando para o mercado uhum. e ainda cuidar dos pais, porque a gente sabe que são muitos custos. Então, um planejamento financeiro não é só para quando eu estiver na terceira idade, muitas vezes para ajudar os pais. Então, eu vejo algumas colegas que já têm isso, os filhos dando pensão para os Uhum, pais, que uhum, já estão lá com quase 90 anos e precisam. Né? Às vezes, os recursos que essa geração teve do seguro social, como o INSS e tal, não dão conta, não uhum, previam, né? uhum. A gente já pode prever. Então, eu acho que é importante você poder dizer isso também para quem está Sim. nos assistindo, nos ouvindo. Sim, o primeiro ponto que você mencionou todo o planejamento financeiro pessoal e educação financeira independe do nível de renda.
Isso, Todo nível isso. de renda é útil para todo nível de renda. E nessa questão de planejar para o futuro, não, os adultos nessa faixa etária, mulheres ou homens, terem que manter os pais no futuro, não é o ideal, mas é muito real. Eu Como a gente gostei falou, disso. eles não tiveram a oportunidade de se preparar, mas se você perguntasse se eles gostariam de que fosse assim, ou que seja assim, provavelmente não. Eles gostariam de ser independentes, de ter o próprio dinheiro, de ter autonomia financeira, né? Então, é uma despesa adicional na família para essa faixa etária nesses casos. Muitas vezes inesperada, porque nem os pais nem os filhos contavam com isso. Sim. Então, precisa ser equacionado. E o que eu acho é que essa situação deveria servir de exemplo para quem vê essa situação e para quem vive, de que como se preparar para o futuro para que isso não aconteça, né? Como se preparar para ter autonomia financeira na, Uhum. no- na velhice, nessa fase da vida. Em alguns casos, você comentou que tem casos que contam com os filhos, Sim. mas tem Aham. casos que as pessoas não contam com ninguém. Então, O, elas, o- além de terem alguns podem ter o benefício, entre aspas, da dependência, outros dependem da caridade, que é uma questão, Hum, no fim da vida, as pessoas sentem muito emocionalmente, né? sim, sim. Então, se preparar para que isso não aconteça, para que tenha vida, autonomia, e principalmente quando a gente faz planejamento financeiro pensando no futuro, não é só pensar em se manter, é pensar em realizar sonhos, realizar projetos. Então, assim, você começa nessa janela de oportunidade, inclusive, Eu que é o gostei período do disso. climatério. Que não é só para sobreviver, Não, né? É para poder viver. assim como o planejamento financeiro como um todo não é sobre cortar despesas, Isso. é sobre realizar coisas, ser feliz. Então, quando se pensa para o futuro, isso está incluído. Como que eu me preparo com a minha vida financeira hoje, para que eu consiga realizar meus planos, para que eu tenha independência e tudo mais. A independência financeira é um dos grandes sonhos das pessoas, né? De chegar em algum momento da vida e conquistar a liberdade de escolha, Sim. né? A liberdade de escolha no sentido, não preciso obrigatoriamente trabalhar para ter a renda. Eu já tenho um patrimônio suficiente que me gera uma renda e que me ajuda a realizar meus sonhos até o fim da vida e até a longevidade, quando a gente diz, quando diz de planejamento, a longevidade escolhida, É né? bonito isso, né? Escolhida. Porque você comentou outro dia que a expectativa de vida está crescendo, e está mesmo. Então, cientistas dizem que já é possível viver até 100, 120, quiçá 150 anos. Então, a gente tem que se preparar para encarar esse período de modo saudável, né? Sim. Então, E você está dizendo que autonomia financeira, isso implica em liberdade, né? E a gente está em liberdade. pleno momento de grandes transformações. Eu Uhum, estava, justamente quando eu fiz o lançamento do projeto, né, do uhum, Menopausa no Divã, e que foi gerando os episódios de produção de conteúdo para levar informação, eu estava dizendo que na década de 50, o que nós vivemos hoje em 2024 não era muito pensável, que as imagens que a gente tem e ainda povoam o nosso uhum, imaginário é que uma mulher nessa fase quase que já estava se dedicando aos netos, a tricotar. uhum, Hoje isso é impensável, são as mulheres que estão, às vezes, fazendo transição de carreira, empreendendo, realizando sonhos. E se isso é uma realidade para as mulheres no climatério, isso também é uma realidade para quem vai entrar ou já está entrando na terceira idade. Não é uhum, só sobre sobreviver ou se tornar uhum, um aposentado, é você poder viver com qualidade. uhum, E isso abre também, eu acho que uma coisa que é importante, que é falar sobre investimentos. uhum, E ainda no Brasil, eu pelo menos noto isso, ainda tem um certo tabu em torno do dinheiro, do ganhar dinheiro, ou às vezes as pessoas pensam que é só uma questão de trabalhar, 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 trabalhar. Então tem alguns aspectos que me interessam, de você poder, a partir de um diagnóstico, saber o que é suficiente para você, uhum, até que ponto você quer chegar, como é que você quer projetar lá para frente. E sempre que eu trago um convidado, que eu faço isso,
eu me dispo aqui do lugar um pouco só da psicanálise e conto algumas coisas da minha vida pessoal. Aham. Então, o meu filho mais novo, que agora fez 16, há uns 3 anos, ele fez uma proposta para a escola. Acho que ele estava no 8º ano, assim, do Fundamental 2, e ele disse, eu queria que a escola tivesse educação financeira, porque às vezes a galera ganha um tanto de dinheiro, não administra e perde tudo. Uhum. E eu achei, assim, de uma sagacidade a dele. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a questão da semanada ou da Uhum. mesada, eu tenho ficado mais atenta, e isso eu devo agradecer a você, porque foi um trabalho que nós fizemos juntos, assim, deles poderem ir tendo essa noção desde agora, na entrada na adolescência, início da juventude, de que, mesmo com pouco recurso, que é ali a semanada, a mesada, que é para eles saírem, lanchar com os amigos, às vezes comprar um presentinho no Uhum. aniversário, no Dia das Mães, né? Já deixa aqui a indireta. O quanto que o aspecto da educação financeira ela pode estar presente não só num certo segmento social, ela é para todos, como Uhum. também para várias faixas etárias, Sim. né? Tem uma coisa que você contou outro dia que é qual é o tempo que as pessoas estão construindo a sua relação com o dinheiro. Né? E eu brincava com você que o Freud diz, as questões do dinheiro são lidadas com pudor, com incoerência e hipocrisia. E ele diz, da mesma forma que as pessoas lidam com o sexo. Uhum. Né? E eu recentemente estava ouvindo uma entrevista e tal, que falava desse... Diz, parece que falar de dinheiro é até hoje mais complicado do que falar de sexo. Então eu queria te ouvir um pouco a respeito dessas coisas que eu acabei de trazer, Uhum. eu gosto do seu slogan, para iluminar o caminho das Sim. finanças, né? Então, essa questão de sobre falar de dinheiro, eu estava refletindo e a questão de falar, das pessoas falarem de dinheiro ou quanto têm ou quanto ganham, eu acho que vem de uma situação que é o seguinte, a relação de poder entre as pessoas, né? As pessoas sempre têm, assim, uma preocupação entre quem é mais poderoso, quem não é poderoso. E assim, e de status também. Sim. E o dinheiro é uma medida muito objetiva disso, né? Então, assim, se a pessoa fica sabendo quanto a pessoa tem, ela se compara imediatamente com um número, dois números, é muito fácil saber se um número é muito grande perto do outro, ou é igual, ou é menor. Então, assim, coisas que as pessoas às vezes se preocupam em geral na vida, mas não tem uma referência muito precisa, o dinheiro é essa referência. Então, o Uhum. número do salário de um com o número do salário do amigo é muito fácil de falar, putz, eu tô melhor, as pessoas interpretam isso como se estão melhor ou pior, né? O que não quer dizer que isso É, seja uma verdade absoluta, não é, claro, porque Alexandre? a vida não é só dinheiro, né? Exato. E então acho que vem daí um pouco essa coisa do poder do dinheiro. Alguns autores, assim, que têm uma pegada mais psicológica da interpretação do dinheiro, eles dizem que o dinheiro tem muitos papéis, é uma das coisas mais poderosas que tem na sociedade. O dinheiro pode representar poder, pode representar amor dentro de uma família, casos em que o pai privilegia a mesada maior ou na distribuição de patrimônio, alguma privilegia um filho ou outro, isso tem impactos em todos os filhos, né? De modo diferente, mas traduzido como amor também, Uhum. né? Que um gosta mais de um, gosta mais do outro. Então, o significado do dinheiro é muito poderoso. Então, Em por isso eu acho que psicanálise, a gente chama isso de significante. isso, O dinheiro ele pode ter muitos significados, né? A depender isso. do contexto da Então, e aí falando família. da educação financeira, Sim. como você comentou que seus filhos já estão na adolescência, pré-adolescência, eu acho muito legal isso, porque vai desmistificando tudo isso. Vai tornando uma coisa mais natural e vai criando o que eu chamo de cultura familiar saudável, né? Porque não tem aquele elefante branco que ninguém fala e que fica. Todo Sim. mundo sabe, ninguém fala e vira uma confusão. Então é muito legal, assim, ver o seu exemplo de já trazer seus filhos para essa realidade da consciência financeira, que é o primeiro passo. Você dá uma mesada para eles, eles vão saber que eles têm aquele valor para gastar, eles vão saber aonde alocar, eles vão eventualmente guardar mesmo um pedacinho para alguma coisa que eles queiram depois. Aham. Então é muito E o legal. saber guardar, porque eu acho que essa parte do investimento, ela
ela ainda é difícil para o Uhum, entendimento de muitas pessoas, né? Porque não dá para guardar o dinheiro debaixo do colchão ou dentro do colchão, porque dinheiro parado ele uhum, desvaloriza. uhum. Então tem um aspecto que eu acho que você também trabalha com seus educandos, né? Que é sobre os investimentos, os melhores, aprender É a desmistificar o mercado, exatamente não é essa isso? palavra que eu ia usar, desmistificação. Aham. Porque em todo esse projeto de independência financeira, você precisa guardar dinheiro, né? Para ser usado depois. E você guarda investindo. Então, depois que você sabe a sua necessidade, né? A gente faz lá uma projeção de vida, onde você revê até seus valores e vê como que você quer levar a sua vida financeira, você tem objetivos de um valor. Você vai chegar lá, bom, com esse, se eu atingir esse ponto, eu consigo atingir a independência financeira, a liberdade de escolha, até a longevidade. Para investir, as pessoas acham, tem um pouco daquele, não, isso é muito complicado, não tem muito, eu não sei qual que é a palavra na psicologia, mas é uma aversão, eles nem chegam próximo do assunto, porque acham É. que tem esse paradigma, não, isso é muito complicado, sopa de letrinhas. Aham. E O o que eu, medo dos números, né? e o que eu digo é o seguinte, o básico não é tão complicado, é bem simples. E já é muito útil. Então, o que eu faço com os meus educandos, como você comentou, é fazer assim, um beabá do que é o mercado financeiro, o que é o mercado do dinheiro, qual que é o preço do dinheiro. Então, você vai fazendo pequenos passos, rapidamente você começa a entender o que está acontecendo, as notícias, ou por que os juros estão subindo, qual o impacto disso, juros caindo, que tipo de investimento para não entrar num risco desnecessário. Porque as pessoas às vezes são levadas a investir, a colocar o dinheiro em alguns lugares que elas nem sabem direito o que estão fazendo e que tipo de risco está exposta, Uhum, né? uhum. Então, tem, assim, eu diria que não é difícil, o básico não é difícil E é e já ajuda acessível bastante. a qualquer pessoa, É né? acessível, não tem nenhuma conta para fazer nesse contexto, entendeu? É só entender o básico dos Sim, conceitos, sim. não é difícil não, e já E ajuda. eu acho interessante porque tem uma conferência que o Freud dá e onde ele é criticado que ele diz assim que ele é acusado de que a psicanálise é um método de tratamento, né, que demanda tempo e investimento de energia de Uhum, alguém se dedicar ali, né? E ele dizia assim, bom, mas me parece que isso é presente em várias coisas que realmente valem a pena. uhum, E eu acho que a questão da saúde financeira, eu acho que a gente precisa ter uma visão de longo prazo. E isso também. E quer dizer, muitas pessoas fazem a política do avestruz, uhum, que é assim: eu vou enfiar a cabeça aqui no buraco, porque se eu não estou vendo essa realidade, logo ela não existe. uhum, Né? E eu acho que quando você está trazendo a questão do investimento, ela se aproxima muito com o que a gente vê em termos de tratamento, algumas psicoterapias que prometem assim milagres em curtíssimo prazo. uhum, E eu acho que em termos de investimentos esse risco também está presente, uhum. né? Então a nossa ideia, pelo menos em termos psicanalíticos, é assim: quando esse negócio parece muito, muito bom com risco muito pequeno, desconfie. Uhum. E eu queria te ouvir falar sobre isso no campo das finanças. Sim. É, primeiro ponto é essa questão do esforço, né? Uhum, O processo de planejamento e educação, ele demanda um esforço, mas os benefícios são muito maiores do que esse esforço demandado, e não só para a vida da pessoa até o final da vida, como para a cultura familiar, como você comentou. Isso permeia para filhos, para parceiros, e cria uma cultura familiar muito mais saudável. Na questão dos investimentos, como você falou, a questão da resultados rápidos, milagrosos, né? Eu costumo contar uma historinha, fazer um paralelo com a receita de fazer um pão, boa, né? boa. O que você precisa para fazer um pão? Você precisa, basicamente, o pão simples: farinha, água e fermento, Sim. talvez uma pitada de sal. Qual que é a função do fermento? É fazer o pão crescer, a massa crescer. Então, assim, nos investimentos, eu faço um paralelo que o investimento, quando você tem dinheiro, é o fermento que faz ele crescer.
E a farinha é o dinheiro que você tem, seu patrimônio que você coloca lá. Então, assim como você não consegue fazer pão só com fermento, ou com pouca farinha, não adianta. Se você tiver pouca farinha, só o fermento não vai fazer milagre e transformar num pão enorme e maravilhoso. Com dinheiro também. O mais importante é você gerar recursos para investir e se preocupar menos em saber os diversos tipos de investimentos mais milagrosos. É como se você focasse nos 50 tipos de fermento que existem, os mais, vai ficar um especialista em fermento e não tem farinha. Achei ótimo. Não adianta nada. Então, É, assim, foca em trazer a farinha, que é o seu recurso, e depois você pega um fermento básico que já vai fazer um pão maravilhoso, saboroso. sim, E nos investimentos também, se as pessoas tem muito essa moda de ficar pesquisando novos investimentos, tendência de investimentos milagrosos, não existe. sim. Demora um tempo para as pessoas entenderem, né? E É. no climatério é a fase da maturidade, né? Sim, Então, eu acho que na maturidade as pessoas já entendem que assim, não existe milagre. Mesmo os grandes investidores, eles não buscam assim consistentemente um investimento só para triplicar, multiplicar por muito os valores. Eles buscam uma mistura de coisas e o objetivo é ser um pouco melhor do que uma referência básica do mercado, consistente. sim. Eu gostei da sua ideia não precisa ser um especialista em vários tipos de fermento. A minha história de vida, por exemplo, onde a minha referência é meu pai, ele sempre correu muito atrás da farinha Uhum, e usou um fermento simples, básico, que estava ao alcance dele, que era o investimento na poupança. Então ele uhum, sabia não gastar tudo que ganhava, né? uhum. Pegar esse recurso e guardar. Rende pouquinho, mas o importante era o quê? Poupar e guardar Sim. para ter uma prevenção, enfim, né, para cuidar dessa saúde lá. E ele é um bom exemplo assim de persistência, de Uhum. disciplina e você trouxe isso, né? Demanda esforço, demanda dedicação, mas os resultados São, são muito importantes. A gente colhe, né? sim, resultados são uma imensa tranquilidade, porque se Uhum, você se planeja, você tem a sua reserva de emergência, então pode acontecer alguns imprevistos que você está preparado. Você está fazendo seu dinheiro crescer sem riscos exagerados, colocando num investimento que você entende, o básico. Você tem um plano para independência financeira e liberdade de escolha que vai te permitir uma qualidade de vida até o fim da vida. sim. Você tem algumas proteções que, se aparecerem alguns imprevistos que, infelizmente, Vão fazem aparecer. parte, fazem parte da vida, algumas coisas mais graves, tanto você está respaldado quanto a sua família. Sim. Então, assim, realmente o esforço vale a pena, porque dá uma paz de espírito, contrastando com outras pessoas que não conseguem realizar projetos e sonhos, muitas vezes se envolvem em dívidas. é, Afinal de contas, as questões financeiras são as principais, uma das principais, não, a principal fonte de estresse das pessoas. É mesmo. É, pesquisas aí que fazem essa avaliação, está no mínimo entre as três coisas da vida que dão mais estresse. Na minha experiência clínica, e aí se eu pego, né, eu tenho um público muito diversificado, eu não atendo só mulheres na menopausa, né? Eu atendo crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, enfim. Uhum, Mas uma experiência que eu observo é o quanto que o dinheiro ele pode ter um significado de liberdade, né? uhum, E uma liberdade que ela é muito recente na história, uma liberdade alcançada pelas mulheres, uhum, né? Com esse poder, com essa autonomia, o que muitas vezes liberta essas mulheres de muitos relacionamentos tóxicos, sim. de relações assim, de ficarem subjugadas a situações das quais elas de fato não precisam, né? Uhum, uhum, E além dessa coisa do acesso ao mercado de trabalho, de trabalhar, eu acho que tem um a mais que é esse de poder planejar, ter liberdade, realizar sonhos, principalmente nessa fase que eu digo, uhum, você atingiu talvez o ápice, a maturidade, é um momento potente, eu gosto uhum, muito de dizer isso, como tem um aporte de energia psíquica maior, uhum, ok, que também existem alguns lutos a serem elaborados, processados, mas é um momento muito fértil nesse sentido, porque se pode viver nesse momento e no que vem adiante.
Então, assim, eu acho que a gente já está caminhando um pouco, né, para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você pudesse dizer algumas coisas, assim, para esse público que é privilegiadamente o nosso aqui nesse É. programa. Olha, que eu diria que aproveite a sabedoria que essa fase traz Uhum, para tratar da consciência financeira, saber o que é realmente importante para a sua vida e o que você quer para o futuro, porque uma das questões que a gente aborda nesse assunto é a gente avaliar qual é o que é suficiente para nossa, o que que a gente quer da vida que é suficiente e não os excessos ou os desnecessários que a gente eventualmente imagina para agradar outras pessoas e não nossos valores principais. Então, nessa faixa do climatério, que vai de 45 a 55, aproveita essa sabedoria para planejar o seu futuro, para se antecipar, porque é uma janela de oportunidade. As mulheres, como você comentou, estão no auge da, da renda familiar, e tem toda a oportunidade de ter um futuro independente com autonomia financeira. uhum, Então, busque, se precisar, busque ajuda, busque conhecimento. Existem muitos profissionais, um tipo de profissional recente, esse trabalho que eu faço de planejamento financeiro individualizado, mas existe. E se a pessoa tem dúvida ou quer ter certeza que vai ter um plano consistente, procure ajuda. Não uhum. tem melhor coisa do que ah, poder dormir tranquila com o presente e o futuro organizados, né? Uhum. Eu acho assim que a gente precisa dizer para as mulheres que estão nos assistindo ou nos escutando o quanto que essa geração, nesse século, é uma geração que ainda não sabe, mas ela é assim transformadora porque a gente está vivendo nessa fase, assim. Eu acho que é uma geração que vai ser exemplo para muitas, como uma transição. Então, Alexandre, assim, eu queria agradecer porque o propósito desse trabalho é contribuir com o meu grãozinho de areia nessa grande transformação, né, que as mulheres estão vivendo nesse Aham. século, sobretudo nessa faixa etária. E a gente sabe que esse conteúdo, você pode contratar um profissional para fazer isso, mas que isso também já tem assim uma gama de para quem não tem acesso ou não tem Uhum. grana para fazer isso, isso também está disponível em muitas plataformas Uhum. de acesso a isso. Mas para aqueles que quiserem um atendimento especializado, eu queria que você contasse aqui, ó, para essa câmera, como é que faz contato com você. Olha, se você quiser fazer contato comigo, eu vou deixar meu e-mail, que é alexandre@lumenplan.com.br. E eu vou ficar muito feliz em conversar com você e esclarecer dúvidas e fazer um trabalho se você desejar. E iluminar o Iluminar o caminho caminho, exato. das Iluminar. finanças. Eu fico feliz pelo seu convite, que você falou de contribuir com um grão de areia. O meu é contribuir com um raio de luz Que ótimo. para esse momento, para iluminar esse assunto, que é muito importante e vale a pena. Obrigada, Alexandre. Obrigado a você. Se você ficou com a gente até agora, não perca. A cada semana a gente vai subir um episódio novo para o nosso Spotify, para o nosso canal do YouTube. Então, é muito bom ter a audiência de vocês por aqui. Um beijo.